Uma jovem simples adentra o luxuoso edifício corporativo carregando uma mala antiga. Sua alegação de ser herdeira provoca risos e desprezo do poderoso CEO. Mas quando documentos secretos vêm à tona, o sorriso zombeteiro se transforma em puro terror. O silêncio no majestoso lobby do edifício corporativo Grandeza foi quebrado pelo som dos passos hesitantes de uma jovem. Sofia Martinez, com apenas 16 anos, segurava firmemente uma mala de couro desgastada pelo tempo, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto observava o mármore polido que refletia as luzes douradas do lustre cristal acima de sua cabeça. Os seguranças a observavam com desconfiança. Seu aspecto simples contrastava drasticamente com o ambiente sofisticado. A blusa de algodão e a calça jeans desbotada pareciam gritar que ela não pertencia àquele lugar onde até mesmo os visitantes comuns vestiam ternos caros. "Com licença, senhorita", disse o recepcionista, ajustando os óculos dourados enquanto a examinava de cima a baixo. "Este é um prédio corporativo. Há algo em que posso ajudá-la?" Sofia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sabia que aquele momento mudaria tudo em sua vida, mas também sabia que não havia volta. "Preciso falar com Ricardo Valência", ela respondeu, tentando manter a voz firme apesar dos nervos à flor da pele. O recepcionista quase engasgou com a própria saliva. Ricardo Valência era o CEO da Valência Industries, um dos homens mais poderosos do país, conhecido por sua fortuna bilionária e temperamento impiedoso nos negócios. "Sinto muito, mas o Sr. Valência não recebe visitas sem agendamento", o homem disse, digitando algo no computador. "E mesmo com agendamento, sua agenda está lotada pelos próximos 3 meses. Nesse exato momento, as portas douradas do elevador se abriram, revelando o próprio Ricardo Valência. Alto, imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Seus olhos frios escanearam o ambiente e se fixaram na figura deslocada de Sofia. "Que comédia é essa?" ele perguntou, caminhando em direção ao grupo de executivos que o aguardava. "Por que há uma menor desacompanhada no meu prédio?" Sofia sentiu todas as cabeças se virarem para ela. O coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Mas era agora ou nunca. "Senhor Valência", ela disse dando um passo à frente. "Meu nome é Sofia Martinez e vim aqui porque sou sua herdeira legítima." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, nem mesmo os telefones tocaram. Os executivos se entreolharam com expressões de completa incredulidade, enquanto o próprio Ricardo permanecia imóvel, processando o que acabara de ouvir. Então, uma gargalhada ecoou pelo lobby. Ricardo começou a rir de forma tão intensa que lágrimas se formaram em seus olhos. "Sua herdeira legítima?" ele repetiu entre gargalhadas, se direcionando aos executivos. "Vocês estão ouvindo isso? Esta criança acha que é minha herdeira." Os outros homens de terno começaram a rir também, criando um coro cruel que ecoava pelas paredes de mármore. Sofia sentiu suas bochechas queimarem de vergonha, mas manteve-se firme. "Eu tenho provas", ela disse levantando a mala antiga. "Documentos que provam minha identidade e meu direito à herança." "Documentos?" Ricardo se aproximou, seus olhos brilhando com diversão maliciosa. "Deixe-me adivinhar. Você forjou alguns papéis na esperança de extorquir dinheiro de mim? É isso?" "Não são falsificações", Sofia respondeu, sua voz ganhando força. "São documentos autênticos deixados pela minha avó." Ricardo se virou para os executivos, gesticulando teatralmente. "Ouviram? A avó! Que história tocante!" ele disse, provocando mais risos. "E qual seria o nome dessa avó misteriosa, querida?" Sofia hesitou por um momento. Sabia que revelar aquela informação causaria um impacto, mas não imaginava o quanto. "Helena Valência", ela disse claramente. O riso de Ricardo morreu instantaneamente. A cor sumiu de seu rosto como se tivesse visto um fantasma. Os executivos perceberam a mudança súbita e pararam de rir, criando novamente aquele silêncio pesado no ambiente. "O que você disse?" Ricardo perguntou, sua voz agora baixa e perigosa. "Helena Valência. Ela era minha avó", Sofia repetiu.
observando a transformação na expressão do homem à sua frente. Ricardo deu alguns passos cambaleantes para trás, apoiando-se na mesa de recepção. Seus olhos estavam fixos em Sofia como se ela fosse uma aparição. Helena Valência desapareceu há décadas, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ela não desapareceu, Sofia corrigiu. Ela foi expulsa da família, e antes de partir desta vida, me contou toda a verdade sobre os Valência. Naquele momento, as portas do elevador se abriram novamente, revelando um homem idoso e distinto. Dr. Carlos Mendoza, presidente do Conselho Administrativo da Valência Industries, caminhava com passos seguros, sua expressão séria e atenta. Senhor Valência, ele disse notando a tensão no ambiente. Houve algum problema? Ricardo apontou para Sofia com mão trêmula. Esta garota está alegando ser herdeira da família Valência. Diz que é neta de Helena. Dr. Mendoza parou abruptamente. Seus olhos sábios se fixaram em Sofia, estudando cada traço de seu rosto com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sendo radiografada. Helena Valência, ele repetiu lentamente. Há quanto tempo não ouço esse nome? Doutor, por favor, Ricardo disse, recuperando parte de sua compostura. Não vamos dar ouvidos a essa farsa. Claramente é uma tentativa de... Senhor Valência, doutor. Mendoza o interrompeu, sua voz carregada de autoridade. Sugiro que ouvíssemos o que a jovem tem a dizer. Helena Valência foi uma pessoa muito importante na história desta empresa. Sofia sentiu uma onda de alívio. Finalmente, alguém parecia disposto a ouvi-la. Doutor Mendoza, ela disse respeitosamente. Minha avó me deixou esta mala antes de partir. Dentro dela estão documentos, fotografias e cartas que provam minha linhagem e meu direito à herança que me foi negada. O advogado idoso se aproximou, seus passos ecoando pelo lobby silencioso. E você tem certeza da autenticidade desses documentos? Ele perguntou. Absoluta, Sofia respondeu sem hesitação. Minha avó me preparou para este dia durante anos. Ela sabia que um dia eu precisaria reclamar o que é meu por direito. Ricardo observava a cena com crescente desespero. Algo na determinação da garota, na menção a Helena Valência e na reação respeitosa de Dr. Mendoza, estava fazendo seu mundo começar a desmoronar. Isso é ridículo, ele explodiu. Ela é uma impostora, uma golpista. Não vou permitir que... Senhor Valência, doutor. Mendoza o interrompeu novamente, mas desta vez... Sua voz carregava uma frieza que fez todos no lobby recuarem um passo. Se há a possibilidade, por menor que seja, de que esta jovem seja realmente uma Valência, então temos a obrigação legal e moral de investigar adequadamente. Ele se virou para Sofia, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e algo que parecia quase... esperança? Senhorita Martínez, estaria disposta a apresentar esses documentos ao Conselho Administrativo? Em uma reunião formal? Sofia assentiu com determinação. Estou pronta, Dr. Mendoza. Esperei a vida toda por esta oportunidade. Ricardo sentia o chão desaparecer sob seus pés. A menção a Helena Valência, o interesse súbito de Dr. Mendoza, a confiança inabalável da garota, tudo isso estava criando uma tempestade perfeita que ameaçava destruir tudo pelo que ele havia trabalhado. Dr. Mendoza, ele disse, tentando recuperar o controle. Certamente não vamos convocar uma reunião do conselho por causa de... Vamos sim, o advogado idoso respondeu com firmeza. E vamos fazê-lo hoje mesmo. Se a senhorita Martínez realmente é quem alega ser, então há questões muito sérias que precisam ser resolvidas imediatamente. Sofia segurou a mala com mais força, sentindo que finalmente estava no caminho certo. Não sabia exatamente o que viria a seguir, mas tinha certeza de que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também a de todos os Valência. Ricardo observava a cena se desenrolar como se fosse um pesadelo do qual não conseguia acordar. O império que construiu, a reputação que cultivou, tudo estava prestes a ser questionado por uma garota de 16 anos com uma mala velha. E o pior de tudo era que, no fundo de seu coração, ele tinha a terrível suspeita de que Sofia Martínez poderia estar falando a verdade.
A sala de reuniões do 40º andar do edifício corporativo Grandeza nunca havia testemunhado uma tensão tão palpável. A mesa de mogno polido refletia as luzes da cidade que se estendia além das janelas panorâmicas, mas todos os olhares estavam fixos na jovem Sofia, que permanecia de pé no centro da sala, sua mala de couro posicionada cuidadosamente sobre a mesa. Os 12 membros do Conselho Administrativo da Valencia Industries haviam sido convocados com urgência. Homens e mulheres de cabelos grisalhos, vestindo ternos impecáveis, sussurravam entre si enquanto tentavam compreender a razão daquela reunião extraordinária. Ricardo Valencia ocupava sua cadeira na cabeceira da mesa, mas sua postura confiante havia desaparecido completamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tamborilava os dedos sobre a superfície polida, e gotas de suor se formavam em sua testa, apesar do ar condicionado. Dr. Carlos Mendoza se levantou, ajustando os óculos e observando cada membro presente. Senhores e senhoras do conselho, ele começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Fomos reunidos hoje devido a uma alegação extraordinária. Esta jovem, Sofia Martínez, afirma ser descendente direta de Helena Valencia e, portanto, herdeira legítima de parte das ações desta empresa. Murmúrios chocados preencheram o ambiente. Alguns membros mais velhos se entreolharam com expressões de reconhecimento ao ouvir o nome Helena Valencia, enquanto os mais jovens pareciam confusos. Helena Valencia? Perguntou Margaret Harrison, a diretora financeira, franzindo a testa. Esse nome consta nos registros históricos da empresa? Dr. Mendoza assentiu gravemente. Helena Valencia era irmã do fundador desta empresa, Alejandro Valencia. Ela possuía 40% das ações quando ocorreram certas circunstâncias que a levaram a deixar a família décadas atrás. Ricardo se levantou bruscamente, batendo a mão na mesa. Dr. Mendoza, isto é um absurdo. Helena Valencia renunciou a todos os seus direitos quando partiu. Não há nada a ser discutido aqui. Senhor Valencia, Dr. Mendoza respondeu calmamente. Isso só será determinado após examinarmos as evidências apresentadas pela senhorita Martínez. Sofia respirou fundo, sabendo que aquele era um momento crucial. Abriu a mala com cuidado, revelando pilhas de documentos organizados, fotografias antigas e cartas amareladas pelo tempo. Minha avó Helena me contou toda a verdade sobre o que aconteceu nesta família, Sofia disse, sua voz ganhando força. Ela não renunciou voluntariamente aos seus direitos. Ela foi forçada a partir. Isso é mentira! Ricardo gritou, mas sua voz soava mais desesperada do que convincente. Sofia retirou uma fotografia antiga da mala e a colocou sobre a mesa. A imagem em preto e branco mostrava uma mulher jovem e elegante, ao lado de um homem de aparência nobre, ambos em frente ao que claramente era o primeiro prédio da Valencia Industries. Esta é Helena Valencia e seu irmão Alejandro no dia da fundação da empresa, Sofia explicou. Como podem ver, ela estava presente desde o início. Doutor, Mendoza se aproximou para examinar a fotografia e sua expressão se transformou completamente. Seus olhos se arregalaram e ele pegou a imagem com mãos trêmulas. Meu Deus, ele murmurou. Eu reconheço esta fotografia. Ela estava no escritório de Alejandro Valencia por anos, até que Ricardo a removeu quando assumiu o controle da empresa, Sofia completou, retirando outro documento da mala. Este é o testamento original de Alejandro Valencia, onde ele claramente estabelece que 40% das ações deveriam permanecer com Helena e seus descendentes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Ele sabia exatamente qual documento Sofia estava segurando e sabia também que havia passado anos tentando encontrá-lo para destruí-lo. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, sua voz saindo como um sussurro rouco. Minha avó o guardou durante todos esses anos, Sofia respondeu, entregando o documento a Dr. Mendoza. Ela sabia que um dia a justiça precisaria ser feita. Dr. Mendoza começou a ler o testamento, seus olhos percorrendo cada linha com atenção meticulosa. Conforme avançava na leitura, sua expressão se tornava cada vez mais séria. Este documento parece autêntico, ele disse finalmente. A assinatura de Alejandro Valencia corresponde aos registros que temos em arquivo.
Deve ser uma falsificação, Ricardo protestou, mas sua voz traía seu desespero. Essa garota forjou tudo isso. Sofia retirou outro item da mala. Um anel dourado ornamentado com o brasão da família Valência. Minha avó também me deixou isto, ela disse, colocando o anel sobre a mesa. É o anel de família que pertencia aos Valência há gerações. Margaret Harrison, que havia permanecido em silêncio, se levantou para examinar o anel de perto. Como diretora financeira, ela havia visto aquele símbolo em documentos históricos da empresa inúmeras vezes. Este é definitivamente o anel original dos Valência, ela confirmou, sua voz carregada de surpresa. Ele desapareceu há décadas e sempre assumimos que havia sido perdido ou vendido. Ricardo sentia o pânico tomando conta de seu peito. Cada evidência apresentada por Sofia estava destruindo cuidadosamente a narrativa que ele havia construído ao longo dos anos. Vocês não entendem, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Helena Valência abandonou esta família. Ela fez suas escolhas e perdeu o direito a qualquer herança. Na verdade, Sofia disse calmamente, retirando uma carta da mala. Minha avó nunca abandonou coisa alguma. Ela foi expulsa porque descobriu algo sobre você, Ricardo Valência. O nome completo soou como uma acusação na sala silenciosa. Todos os olhares se voltaram para Sofia, esperando pela revelação que estava claramente por vir. O que você está insinuando? Ricardo perguntou, mas sua voz traía o medo que sentia. Sofia desdobrou a carta cuidadosamente. Era escrita à mão, com a caligrafia elegante de Helena Valência. Esta carta foi escrita pela minha avó poucos dias antes de ser forçada a partir, Sofia explicou. Nela, ela relata como descobriu que Ricardo Valência não era realmente um membro da família Valência. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o som dos batimentos cardíacos de Ricardo parecia ecoar pela sala. Isso é impossível, Margaret Harrison murmurou, olhando para Ricardo com incredulidade. Segundo esta carta, Sofia continuou, o verdadeiro Ricardo Valência passou pela vida quando criança, e este homem, ela apontou para o CEO, assumiu sua identidade para ganhar acesso à fortuna da família. Dr. Mendoza sentou-se pesadamente em sua cadeira, o peso da revelação atingindo-o como um martelo. Helena descobriu a verdade e ameaçou expô-lo. Sofia prosseguiu. Em troca de seu silêncio, ela foi forçada a renunciar publicamente aos seus direitos e a deixar o país, com a promessa de que seria permitido viver em paz. Ricardo se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira no processo. Isto é uma fabricação ridícula, ele gritou. Vocês realmente vão acreditar nas fantasias delirantes de uma adolescente? Mas sua negação desesperada só serviu para confirmar as suspeitas que estavam se formando na mente de todos os presentes. Dr. Mendoza se levantou lentamente, seus olhos fixos em Ricardo com uma intensidade perturbadora. Senhor, Valência, ele disse, pronunciando o sobrenome com hesitação deliberada. Se estas alegações forem verdadeiras, então você fraudou esta empresa e esta família por décadas. E se forem verdadeiras, Margaret Harrison acrescentou, sua voz tremendo de raiva controlada. Então você roubou bilhões de reais que pertenciam a Helena Valência e seus descendentes. Sofia observava a cena se desenrolar com uma mistura de satisfação e tristeza. Vingar sua avó era importante, mas ver um império construído sobre mentiras desmoronar era doloroso, mesmo quando era necessário. Há uma maneira de provar tudo isso. Dr. Mendoza disse finalmente. Os registros originais da empresa, incluindo certidões de nascimento e documentos de identidade, estão guardados no cofre do subsolo. Se compararmos essas informações com os documentos apresentados pela senhorita Martinez... Não! Ricardo gritou, correndo em direção à porta. Não vou permitir que vocês destruam tudo o que construí. Mas 2 seguranças já haviam sido chamados e estavam bloqueando sua saída. Ricardo se virou para enfrentar o conselho, seu rosto contorcido pela raiva e pelo desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele disse, sua máscara de respeitabilidade finalmente caindo. Esta empresa seria nada sem mim. Eu a transformei no império que é hoje, com dinheiro que não era seu, Sofia disse calmamente, com recursos que pertenciam à minha família. Dr. Mendoza se dirigiu ao interfone na mesa.
Sr. Morrison, por favor, venha à sala de reuniões imediatamente. E traga as chaves do arquivo histórico. Ricardo percebeu que sua farsa havia chegado ao fim. Décadas de mentiras estavam prestes a ser expostas. E não havia mais para onde correr. O subsolo do edifício corporativo Grandeza parecia um mundo completamente diferente dos andares superiores. As paredes de concreto e a iluminação fluorescente criavam uma atmosfera fria e intimidante, como se os segredos guardados ali há décadas pudessem sussurrar suas verdades a qualquer momento. Sofia caminhava ao lado de Dr. Mendoza e Margaret Harrison, seus passos ecoando pelos corredores estreitos. Atrás deles, 2 seguranças escoltavam Ricardo, que havia perdido completamente sua compostura. Suas mãos estavam algemadas e seu rosto exibia uma mistura de raiva e terror que fazia com que parecesse um homem completamente diferente do CEO, confiante de apenas algumas horas atrás. Durante todos esses anos, Dr. Mendoza murmurou enquanto abria a pesada porta do arquivo. Eu sabia que algo estava errado. Havia inconsistências nos registros, pequenos detalhes que nunca se encaixavam perfeitamente. A sala de arquivos era imensa, com estantes que se estendiam do chão ao teto, repletas de caixas organizadas por décadas. O cheiro de papel antigo e mofo impregnava o ar, criando uma atmosfera de mistério e história esquecida. Por que você nunca investigou suas suspeitas? Sofia perguntou, genuinamente curiosa sobre como tantas pessoas puderam ser enganadas por tanto tempo. Doutor, Mendoza suspirou profundamente, seus ombros se curvando sob o peso da culpa que carregava. Porque eu era jovem e ambicioso, ele admitiu, sua voz carregada de arrependimento. Ricardo, ou quem quer que ele seja, me prometeu um futuro brilhante na empresa se eu mantivesse certas dúvidas para mim mesmo. Eu me convenci de que estava protegendo a estabilidade da empresa, mas, na verdade, estava protegendo minha própria carreira. Sofia sentiu uma pontada de compaixão pelo homem idoso. Ela podia ver nos olhos dele o peso de décadas de silêncio e cumplicidade involuntária. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, ela disse gentilmente colocando a mão no braço dele. Margaret Harrison, que havia permanecido silenciosa durante a caminhada, finalmente falou. A caixa que procuramos deve estar na seção dos anos 70, ela disse, consultando um mapa antigo do arquivo. É quando Alejandro Valência registrou os documentos de sucessão original. Eles caminharam entre as estantes altas até encontrar a seção correspondente. Doutor, Mendoza retirou uma caixa empoeirada etiquetada como Valência Documentos Fundacionais e a colocou sobre uma mesa no centro da sala. Esta caixa não foi aberta há mais de 20 anos, ele disse, rompendo os selos oficiais que a mantinham fechada. Ricardo, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente explodiu. Vocês não sabem o que estão fazendo? Ele gritou, lutando contra as algemas. Eu dediquei minha vida a esta empresa. Eu a transformei em um império. Sem mim, ela teria falido há décadas. Com dinheiro roubado da família Valência, Sofia respondeu calmamente, mas sua voz carregava uma firmeza que fez o homem recuar. Dr. Mendoza abriu a caixa cuidadosamente, revelando pilhas de documentos perfeitamente organizados. O primeiro documento que ele retirou foi uma certidão de nascimento amarelada pelo tempo. Ricardo Valência, nascido em 15 de março. Ele leu em voz alta, e então sua voz falhou. Falecido aos 7 anos de idade devido a complicações de saúde. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Ricardo. Margaret Harrison levou a mão à boca, chocada com a confirmação de suas piores suspeitas. Então é verdade, ela sussurrou. Você realmente roubou a identidade de uma criança. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio e indignação. Finalmente, a verdade que sua avó Helena havia carregado em silêncio por décadas estava sendo revelada. Doutor. Mendoza continuou examinando os documentos, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Aqui está o testamento original de Alejandro Valência, ele disse, comparando-o com o documento que Sofia havia trazido. São idênticos. Helena Valência realmente tinha direito a 40% de todas as ações e ativos da empresa. E aqui,
Margaret Harrison acrescentou, retirando outro papel da caixa. Está o registro de uma investigação particular que Alejandro contratou pouco antes de sua partida. Ele havia descoberto que alguém estava usando o nome de seu sobrinho falecido. Ricardo desabou em uma cadeira próxima, seu rosto pálido como papel. Décadas de mentiras estavam sendo desfeitas em questão de minutos. Quem é você realmente? Sofia perguntou, sua voz misturando curiosidade e repulsa. Por um longo momento, Ricardo permaneceu em silêncio. Então, como se uma barragem tivesse se rompido, ele começou a falar com uma voz que parecia pertencer a uma pessoa completamente diferente. Meu nome verdadeiro é Miguel Santos, ele disse, sua arrogância substituída por uma resignação amarga. Eu cresci nas ruas, sem família, sem futuro. Quando tinha 16 anos, comecei a trabalhar como ajudante em um orfanato onde o verdadeiro Ricardo Valência havia passado seus últimos dias. Sofia se aproximou, fascinada apesar de sua repulsa pela história que se desenrolava. Eu estava lá quando ele partiu desta vida. Miguel continuou, suas palavras saindo como uma confissão dolorosa. Ele era uma criança solitária, sem visitas, sem ninguém que se importasse. Quando os administradores do orfanato receberam a notícia da partida de Alejandro Valência e que estavam procurando pelo sobrinho, eu vi uma oportunidade. Você assumiu a identidade de uma criança indefesa, Dr. Mendoza disse, sua voz carregada de repugnância moral. Eu estudei tudo sobre a família Valência, Miguel prosseguiu, como se não pudesse parar agora que havia começado a contar a verdade. Memorizei cada detalhe da história familiar, cada tradição, cada peculiaridade. Quando me apresentei como o sobrinho perdido de Alejandro, ele estava tão devastado pela perda do irmão e tão desesperado por uma família que acreditou em mim. Sofia sentiu uma raiva crescendo em seu peito, não apenas por sua própria família, mas por todas as vítimas da mentira elaborada de Miguel. E Helena descobriu a verdade, ela disse, as peças finalmente se encaixando. Helena era inteligente demais para ser enganada por muito tempo, Miguel admitiu. Ela começou a fazer perguntas, a investigar inconsistências em minha história. Quando ela descobriu a certidão de óbito do verdadeiro Ricardo, soube imediatamente que eu era um impostor. Então você a chantageou para manter silêncio. Margaret Harrison acrescentou, sua indignação crescendo a cada revelação. Eu ofereci a ela uma escolha, Miguel disse, tentando justificar suas ações. Ela poderia expor a verdade e destruir a empresa que seu irmão havia construído, causando a ruína de centenas de funcionários, ou poderia partir em silêncio e viver confortavelmente com uma pensão generosa. Uma pensão que você pagava com o próprio dinheiro dela. Sofia replicou, sua voz tremendo de emoção. Você a forçou a viver no exílio com migalhas da fortuna que era sua. Doutor. Mendoza retirou outro documento da caixa, suas mãos tremendo ligeiramente. Aqui está uma carta que Helena deixou para Alejandro, ele disse, desdobrando o papel cuidadosamente. Ela explica toda a situação e pede perdão por partir, mas diz que não pode ficar e assistir a empresa da família ser destruída por um escândalo. Sofia sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Imaginar sua avó, uma mulher orgulhosa e forte, sendo forçada a fazer uma escolha tão impossível, era doloroso demais para suportar. Ela sacrificou sua própria felicidade para proteger o legado do irmão. Ela sussurrou. E eu me aproveitei dessa nobreza. Miguel admitiu, sua voz agora quebrada. Usei o amor dela pela família contra ela mesma. Margaret Harrison se virou para Dr. Mendoza, sua expressão determinada. Precisamos calcular exatamente quanto dinheiro foi roubado da família Valência ao longo desses anos, ela disse. Entre as ações, os dividendos e o crescimento da empresa, estamos falando de bilhões de reais. Bilhões que agora pertencem a Sofia, Dr. Mendoza confirmou, olhando para a jovem com uma mistura de admiração e preocupação. Sofia se sentou pesadamente em uma cadeira, o peso da responsabilidade súbita esmagando seus ombros. Em poucas horas, ela havia passado de uma adolescente comum para a herdeira de um dos maiores impérios empresariais do país. Eu não quero apenas o dinheiro, ela disse finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas. Quero justiça. Quero que todos saibam o que aconteceu com minha avó. Quero que sua história seja contada. Miguel levantou os olhos para ela e pela primeira vez desde que sua farsa havia sido exposta,
Algo parecido com respeito brilhou em seu olhar. Você é mais corajosa do que eu jamais fui, ele disse. Helena teria orgulho da mulher que você está se tornando. Ela já teria orgulho da mulher que você já é, Dr. Mendoza corrigiu gentilmente. Naquele momento, o telefone celular de Margaret Harrison tocou. Ela atendeu rapidamente, sua expressão mudando conforme ouvia a voz do outro lado da linha. Era o departamento jurídico, ela disse quando desligou. A notícia sobre a reunião extraordinária do conselho vazou para a imprensa. Há jornalistas cercando o prédio e as ações da Valencia Industries despencaram 20% na última hora. Sofia sentiu o estômago revirar. Sua busca por justiça estava causando ondas que se estendiam muito além de sua família. E agora? Ela perguntou, olhando para Dr. Mendoza em busca de orientação. O advogado idoso ajustou os óculos e se endireitou, sua postura profissional retornando. Agora, senhorita Valencia, ele disse, usando seu verdadeiro sobrenome pela primeira vez. Você precisa decidir que tipo de líder quer ser. O 40º andar do edifício corporativo Grandeza havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha. Através das janelas panorâmicas, Sofia podia ver as vans de reportagem cercando o prédio como abutres, suas antenas parabólicas apontadas para o céu como soldados em posição de ataque. Senhorita Valencia, Dr. Mendoza disse, sua voz carregada de urgência. Temos uma situação crítica se desenvolvendo. As ações continuam despencando e nossos investidores estão em pânico. Sofia observava as telas dos noticiários espalhadas pela sala de reuniões, todas exibindo manchetes sensacionalistas. Escândalo na Valencia Industries. CEO acusado de fraude bilionária. Herdeira misteriosa emerge após décadas. Quantos empregos estão em risco? Ela perguntou, sua preocupação genuína surpreendendo a todos os presentes. Margaret Harrison consultou rapidamente seu tablet, seus dedos voando sobre a tela. A Valencia Industries emprega diretamente 42 mil pessoas, ela respondeu. E indiretamente, através de fornecedores e parceiros, impacta a vida de mais de 200 mil famílias. O peso dessa responsabilidade atingiu Sofia como um soco no estômago. Ela havia vindo buscar justiça para sua avó, mas agora percebia que suas ações afetariam a vida de centenas de milhares de pessoas inocentes. Preciso falar com eles, ela disse de repente, surpreendendo a todos. Com quem? Dr. Mendoza perguntou, franzindo a testa. Com os funcionários. Com as pessoas que realmente fazem esta empresa funcionar. Sofia respondeu, sua determinação crescendo a cada palavra. Eles merecem ouvir a verdade diretamente de mim. Miguel Santos, que havia permanecido em silêncio desde as revelações no arquivo, levantou a cabeça. Você não sabe o que está fazendo, ele disse, mas sua voz não carregava mais a arrogância de antes. Liderar uma empresa não é apenas sobre justiça. É sobre decisões difíceis que afetam milhares de vidas. Você está certo, Sofia respondeu, surpreendendo-o. Eu não sei como liderar uma empresa, mas sei como ser honesta, algo que você esqueceu há muito tempo. Naquele momento, a porta da sala se abriu e uma mulher elegante entrou apressadamente. Era Helena Costa, diretora de recursos humanos, seu rosto exibindo uma mistura de preocupação e curiosidade. Dr. Mendoza, ela disse ofegante, os funcionários estão em pânico. As redes sociais estão explodindo com rumores. E temos protestos se formando no hall principal. Sofia se levantou imediatamente. Leve-me até eles, ela disse, ignorando os olhares alarmados dos membros do conselho. Senhorita Valencia, Dr. Mendoza protestou. Você não está preparada para enfrentar uma multidão hostil. Minha avó enfrentou coisas muito piores que uma multidão, Sofia respondeu, sua voz carregada de determinação. E ela fez isso sozinha. Pelo menos eu tenho a verdade do meu lado. Helena Costa a observou com admiração crescente. Há algo mais que você precisa saber, ela disse hesitantemente. Recebemos uma ligação do Hospital São Vicente. Sua avó Helena. Ela deixou uma carta selada que só deveria ser aberta se você um dia reclamasse sua herança. O coração de Sofia parou por um momento. A ideia de que sua avó havia previsto este dia exato e deixado uma mensagem final era tanto emocionante quanto aterrorizante. Como vocês souberam que ela havia partido? Sofia perguntou.
sua voz tremendo ligeiramente. Ela mantinha contato secreto com algumas pessoas aqui na empresa, Helena explicou. Funcionários antigos que se lembravam dela com carinho. Quando ela partiu desta vida, eles nos informaram discretamente. Miguel Santos levantou a cabeça, seus olhos se arregalando com a realização. Você sabia, ele disse para Helena, sua voz carregada de acusação. Vocês sabiam que ela estava viva todos esses anos. Alguns de nós suspeitavam, Helena admitiu. Mas Helena nos fez prometer que nunca interfeririam. Ela disse que quando chegasse a hora certa, a verdade viria à tona naturalmente. Sofia sentiu uma onda de emoção ao perceber que sua avó havia sido amada e lembrada por tantas pessoas, mesmo durante seu exílio forçado. Onde está a carta? Ela perguntou. Helena retirou um envelope lacrado de sua pasta, as bordas amareladas pelo tempo. O nome Sofia estava escrito na caligrafia elegante que ela conhecia tão bem. Com mãos trêmulas, Sofia abriu o envelope e começou a ler em silêncio. Conforme seus olhos percorriam as linhas, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela sabia, Sofia sussurrou, levantando os olhos para encarar o grupo. Ela sabia exatamente o que aconteceria quando eu viesse aqui. O que ela diz? Dr. Mendoza perguntou gentilmente. Sofia limpou as lágrimas e começou a ler em voz alta. Minha querida neta, se você está lendo esta carta, significa que encontrou a coragem que eu não tive. Perdoe-me por não ter lutado mais, por ter escolhido o exílio ao invés da batalha. Mas saiba que cada dia longe da minha família foi pensando em você e na justiça que um dia seria feita. A sala permaneceu em silêncio absoluto enquanto Sofia continuava. A Valência Industries não é apenas uma empresa, minha querida. É o sonho do seu bisavô Alejandro de criar algo que ajudasse as pessoas, que gerasse empregos e oportunidades. Não permita que os crimes de um homem destruam o legado de gerações de trabalhadores honestos. Sofia fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. Seja melhor do que eu fui. Lute pela verdade, mas faça isso com compaixão. A vingança pode trazer satisfação momentânea, mas apenas a justiça pode trazer paz duradoura. Miguel Santos havia baixado a cabeça, e pela primeira vez desde que Sofia o conhecera, ela podia ver lágrimas em seus olhos. Há mais, Sofia continuou, sua voz ganhando força. E para Miguel Santos, porque sei que você estará lendo isto também, saiba que eu o perdoei há muito tempo. Você era um jovem desesperado que tomou uma decisão terrível, mas também foi você quem transformou nossa pequena empresa em algo grandioso. Suas habilidades e dedicação salvaram milhares de empregos e criaram prosperidade para muitas famílias. Todos os olhares se voltaram para Miguel, que estava visivelmente abalado pelas palavras de perdão de Helena. Ela continua, Sofia disse. A verdadeira medida de uma pessoa não está nos erros que comete, mas em como escolhe corrigi-los. Miguel, você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Use-a. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos sons de multidão se formando no andar inferior. Helena Costa verificou seu telefone e franziu a testa. A situação no hall principal está ficando tensa, ela relatou. Os funcionários estão exigindo respostas e a imprensa conseguiu entrar no prédio. Sofia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. Então vamos dar a eles as respostas que merecem, ela disse, caminhando em direção à porta. Espere, Miguel disse de repente, se levantando. Deixe-me ir primeiro. Todos o olharam com surpresa. Por quê? Sofia perguntou. Porque durante todos esses anos, essas pessoas confiaram em mim, ele respondeu, sua voz carregada de arrependimento. Elas merecem ouvir a confissão dos meus próprios lábios. Elas merecem saber que não foram cúmplices de uma fraude. Dr. Mendoza se adiantou. Miguel, você não é obrigado a fazer isso. Tem o direito de permanecer em silêncio. Não, Miguel disse firmemente. Helena estava certa. É hora de fazer a coisa certa. Sofia o estudou por um longo momento, vendo pela primeira vez o homem que sua avó havia perdoado décadas atrás. Nós iremos juntos, ela disse finalmente. Como Helena queria. Com compaixão. Helena Costa abriu a porta, e o som de vozes ansiosas ecoou pelo corredor. Centenas de funcionários se reuniam no átrio principal, suas faces exibindo uma mistura de preocupação,
raiva e confusão. Estão prontos? Dr. Mendoza perguntou. Sofia ajustou os ombros, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força da justiça que carregava. Minha avó esperou décadas por este momento, ela disse. É hora de honrar sua memória. E com isso, ela se dirigiu para enfrentar o maior desafio de sua jovem vida, carregando consigo não apenas a verdade, mas também a esperança de transformar décadas de mentira em uma nova era de honestidade e prosperidade para todos. O átrio principal da Valencia Industries nunca havia presenciado uma cena como aquela. Mais de 1000 funcionários se aglomeravam no espaço, suas vozes criando um murmúrio crescente de ansiedade e incerteza. Câmeras de televisão se posicionavam estrategicamente, captando cada momento da crise que se desenrolava. Sofia desceu as escadas de mármore lentamente, cada passo ecoando pelo ambiente tenso. Ao seu lado, Miguel Santos caminhava com a postura curvada, suas algemas tendo sido removidas por Dr. Mendoza momentos antes. Helena Costa os seguia carregando um microfone portátil. "Olha ela!" gritou uma voz na multidão. "É a garota que está destruindo nossa empresa. Nós vamos perder nossos empregos por causa dela." Outro funcionário protestou, sua voz carregada de desespero. Sofia sentiu o peso de 1000 olhares sobre si. Alguns curiosos, outros claramente hostis. Ela parou no centro do átrio, respirou fundo e pegou o microfone das mãos de Helena. "Meu nome é Sofia Martínez Valência." Ela começou, sua voz jovem, mas firme, ecoando pelo espaço. "E eu sei que vocês estão com medo." Um silêncio gradual tomou conta do ambiente conforme sua voz se espalhava. "Vocês têm todo o direito de estar com medo," ela continuou. "Durante décadas, vocês construíram suas vidas acreditando em uma mentira. E essa mentira não foi culpa de vocês." "Então de quem foi?" gritou uma mulher de meia idade do fundo da multidão. "Você aparece aqui do nada e destrói tudo o que construímos." Sofia procurou o rosto da mulher na multidão. "A culpa foi de um homem que roubou a identidade de uma criança e enganou uma família inteira." Ela respondeu. "A culpa foi de um sistema que permitiu que uma injustiça continuasse por décadas. Mas a culpa nunca foi de vocês." Miguel deu um passo à frente, pegando o microfone das mãos de Sofia. Sua voz tremeu quando começou a falar. "Meu nome verdadeiro é Miguel Santos," ele anunciou, causando um burburinho imediato na multidão. "Durante os últimos 30 anos, eu vivi uma mentira. Assumi a identidade de Ricardo Valência e roubei a herança rightful desta jovem e de sua família." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Câmeras clicavam incessantemente, capturando cada nuance da confissão pública. "Eu enganei todos vocês," Miguel continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Usei o dinheiro que não era meu para construir esta empresa. Mas quero que saibam uma coisa. Cada decisão que tomei, cada expansão que fizemos, cada emprego que criamos, isso foi real. O trabalho de vocês foi real." Uma jovem funcionária do setor financeiro se adiantou na multidão. "Como sabemos que isso não é algum tipo de golpe publicitário?" Ela perguntou, sua voz cética. "Como sabemos que vocês não estão inventando essa história toda?" Sofia pegou o microfone de volta. "Porque eu trouxe provas," ela disse, sinalizando para Dr. Mendoza, que se aproximou carregando uma pasta volumosa. "Estes são os documentos originais da fundação da Valencia Industries," Dr. Mendoza anunciou ao microfone, "incluindo a certidão de óbito do verdadeiro Ricardo Valência, que faleceu aos 7 anos de idade." Um homem grisalho que claramente trabalhava na empresa há décadas se aproximou. "Eu me lembro de Helena Valência," ele disse, sua voz carregada de emoção. "Eu era apenas um office boy quando ela trabalhava aqui. Ela era a pessoa mais gentil e justa que já conheci. Um dia, ela simplesmente desapareceu, e nunca entendemos por quê." Sofia se virou para ele, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Ela não desapareceu," Sofia explicou. "Ela foi forçada a partir para proteger todos vocês. Para proteger esta empresa." "Como assim?" uma voz da multidão perguntou. Sofia tomou uma decisão ousada. Retirou a carta de sua avó do bolso e começou a ler partes específicas em voz alta. "Minha avó Helena escreveu: escolho o exílio para que a empresa de meu irmão não seja destruída por um escândalo.
Prefiro carregar esta dor sozinha do que ver milhares de famílias sofrerem pelas consequências da verdade. Um murmúrio emocionado percorreu a multidão. Pessoas que haviam trabalhado com Helena décadas atrás começaram a chorar. Helena Valência sacrificou sua própria felicidade para proteger os empregos de vocês. Sofia continuou, sua voz ganhando força. Ela poderia ter exposto a verdade anos atrás, mas escolheu o silêncio para que suas famílias continuassem seguras. Nesse momento, uma mulher idosa se aproximou, apoiando-se em uma bengala. Ela havia trabalhado como assistente administrativa por mais de 40 anos. Eu sabia que ela não nos abandonaria voluntariamente, a mulher disse, sua voz trêmula de emoção. Helena sempre cuidou de todos nós como se fôssemos família. E ela continua cuidando, Sofia disse, olhando diretamente para a mulher. Porque sua última vontade foi que eu não destruísse esta empresa, mas que a transformasse em algo ainda melhor. E como você pretende fazer isso? Perguntou um supervisor da área de produção. Você é apenas uma adolescente. Sofia sorriu pela primeira vez desde que entrara no prédio. Vocês estão certos. Eu sou apenas uma adolescente, ela admitiu. Não sei nada sobre dirigir uma empresa, mas sei uma coisa. Vocês sabem. Ela gesticulou para a multidão de funcionários. Vocês são os que realmente fazem esta empresa funcionar. Vocês são os que conhecem cada processo, cada cliente, cada desafio. E a partir de hoje, vocês vão ter voz nas decisões que afetam suas vidas. Um burburinho de interesse começou a se espalhar pela multidão. O que você está propondo? Helena Costa perguntou, aproximando-se com curiosidade. Estou propondo algo revolucionário, Sofia anunciou. A Valência Industries vai se tornar a primeira grande corporação do país onde os funcionários têm participação real nos lucros e nas decisões estratégicas. Margaret Harrison, que havia permanecido silenciosa até então, se aproximou do microfone. Isso é financeiramente impossível, ela protestou. Os números não fazem sentido. Na verdade, fazem sim, uma voz familiar disse do fundo da multidão. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Eduardo Ferreira, o contador sênior que havia trabalhado silenciosamente na empresa por mais de 20 anos. Eu tenho estudado nossos números por décadas, Eduardo disse, abrindo caminho pela multidão. Se implementássemos um sistema de participação nos lucros real, não apenas os bônus simbólicos que damos, nossa produtividade aumentaria drasticamente. Como você pode ter certeza? Dr. Mendoza perguntou, genuinamente interessado. Eduardo retirou uma pasta de sua mochila. Porque eu venho fazendo os cálculos secretamente há anos, ele admitiu. Sempre sonhei com uma empresa onde os trabalhadores fossem realmente valorizados. Com participação real nos lucros, estimamos um aumento de produtividade de pelo menos 40%. A multidão começou a murmurar excitadamente. A ideia de realmente compartilhar o sucesso da empresa estava plantando sementes de esperança, onde antes havia apenas medo. Mas há um problema, Sofia disse, quietando a multidão novamente. Para implementar essas mudanças, precisamos da confiança de nossos investidores e clientes. E para ter essa confiança, precisamos ser completamente transparentes sobre o passado. Miguel se aproximou novamente do microfone. Isso significa que eu preciso enfrentar as consequências legais dos meus atos, ele disse. Vou me entregar às autoridades e devolver cada centavo que pertence à família Valência. Não todos os centavos, Sofia o interrompeu, surpreendendo a todos. Como assim? Miguel perguntou confuso. Sofia pegou o microfone, sua decisão claramente tomada. Minha avó Helena escreveu algo mais em sua carta, ela explicou. Ela disse que você merecia reconhecimento pelo trabalho genuíno que fez para construir esta empresa. Por isso, você vai manter 5% das ações como pagamento pelos 30 anos de trabalho real que dedicou aqui. A multidão explodiu em murmúrios de surpresa. Mesmo depois de descobrir a verdade sobre sua identidade, Sofia estava oferecendo clemência a Miguel. Mas, ela continuou, essa participação vem com uma condição. Você vai trabalhar comigo para implementar as novas políticas de participação dos funcionários. Você vai usar seu conhecimento da empresa para garantir que essa transição seja suave e justa para todos. Miguel caiu de joelhos, sobrecarregado pela generosidade inesperada.
Por quê? Ele perguntou, sua voz quebrada. Depois de tudo que fiz à sua família? Sofia se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Porque minha avó me ensinou que a justiça sem compaixão é apenas vingança, ela disse. E porque todos merecem uma segunda chance para fazer a coisa certa. Naquele momento, uma ovação espontânea eclodiu no átrio. Funcionários que momentos antes estavam hostis, agora aplaudiam com lágrimas nos olhos. Câmeras capturavam cada segundo do momento histórico que se desenrolava. Mas Sofia sabia que a verdadeira prova viria agora. Palavras eram apenas o começo. Era hora de transformar promessas em ações reais. 3 semanas após a revelação que abalou o país, o escritório que um dia pertenceu a Miguel Santos havia sido completamente transformado. Sofia estava sentada atrás da imponente mesa de mogno, mas havia mudado completamente a decoração. As fotos pomposas e troféus de Miguel foram substituídos por uma foto simples de Helena Valência e desenhos coloridos feitos pelos filhos dos funcionários. O interfone tocou, interrompendo sua concentração nos relatórios financeiros que Eduardo Ferreira havia preparado. Senhorita Valência, disse a voz de Helena Costa. Os representantes do grupo Millennium Investment chegaram. Eles não parecem muito felizes. Sofia respirou fundo. Sabia que este momento chegaria. O grupo Millennium detinha 30% das ações da Valência Industries e havia exigido uma reunião urgente para discutir as mudanças radicais e irresponsáveis que estavam sendo implementadas. Mande-os entrar, ela respondeu, endireitando os ombros. A porta se abriu revelando 3 homens de ternos impecáveis. À frente estava Jonathan Blackwell, um empresário conhecido por sua ruthlessness nos negócios e por destruir empresas que não atendiam às suas expectativas de lucro. Senhorita Valência, ele disse, pronunciando o sobrenome com desprezo evidente. Imagino que você saiba por que estamos aqui. Suponho que seja sobre as novas políticas de participação nos lucros. Sofia respondeu calmamente, gesticulando para que se sentassem. Políticas? Blackwell quase gargalhou. Você chama de políticas essa loucura de dar dinheiro de graça para funcionários? Isso é comunismo disfarçado. Um dos outros investidores, Thomas Richardson, se inclinou para a frente. Senhorita Valência, com todo respeito, você tem 16 anos. Não compreende como o mundo dos negócios realmente funciona. Sofia sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a voz calma. Vocês estão certos. Eu tenho 16 anos, ela admitiu. Mas talvez seja exatamente isso que esta empresa precisa. Alguém jovem o suficiente para não aceitar que as coisas sempre foram feitas de uma determinada forma. As coisas são feitas assim porque funcionam, Blackwell explodiu. Nossos lucros caíram 15% desde que você implementou essa insanidade de participação nos lucros. Na verdade, uma voz disse da porta. Nossos lucros aumentaram 12%. Todos se viraram para ver Eduardo Ferreira entrando com uma pilha de relatórios. Como é possível? Richardson perguntou, franzindo a testa. Eduardo colocou os documentos sobre a mesa. A produtividade aumentou 42% desde que os funcionários souberam que teriam participação real nos resultados. Ele explicou. Sim, estamos pagando mais em participação nos lucros, mas estamos ganhando muito mais devido ao aumento na eficiência e na qualidade. Blackwell pegou os relatórios e os examinou rapidamente. Estes números devem estar manipulados, ele disse, mas sua voz traía incerteza. Podem mandar auditores externos verificarem, Sofia ofereceu. Não temos nada a esconder. Nesse momento, Helena Costa entrou apressadamente na sala. Desculpem interromper, ela disse, mas há algo que vocês precisam ver na televisão. Ela ligou o televisor na parede, sintonizando em um canal de notícias. A repórter estava falando diretamente da entrada da Valência Industries. História extraordinária está inspirando empresas ao redor do mundo. O que começou como um escândalo corporativo se transformou em um movimento de transformação social que está sendo estudado por economistas e sociólogos. A câmera cortou para uma entrevista com um professor de Harvard. O que Sofia Valência conseguiu fazer em 3 semanas desafia décadas de teoria econômica tradicional. O professor explicava. Ela provou que é possível ter lucros altos enquanto trata os funcionários como parceiros genuínos, não apenas como recursos.
Blackwell desligou a televisão abruptamente. Isso é apenas publicidade, ele disse. Mas seu tom estava menos confiante. Quando a novidade passar, vocês vão descobrir que não podem sustentar esses números. Sofia se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento na fábrica abaixo. Senhores, ela disse sem se virar. Posso contar a vocês uma história? Não temos tempo para histórias. Blackwell replicou impaciente. Esta história vai interessar aos senhores, Sofia insistiu, finalmente se virando. É sobre uma funcionária chamada Maria Santos. Ela havia notado a reação sutil de Blackwell ao ouvir o nome. Maria trabalha na linha de produção há 15 anos, Sofia continuou. Mãe solteira de 2 filhos, sempre chegava cedo e saía tarde, nunca reclamava do salário baixo. Na semana passada, ela recebeu seu primeiro cheque de participação nos lucros. Sofia fez uma pausa, observando as expressões dos investidores. Sabem o que ela fez com o dinheiro? Não comprou-se um carro novo ou fez uma viagem. Ela matriculou seus filhos em um curso de inglês e ela mesma se inscreveu em um curso técnico de qualidade. Richardson parecia intrigado. E qual é o ponto dessa história? O ponto, Sofia disse, voltando para sua cadeira, é que quando Maria se formar, ela vai ser promovida para supervisora de qualidade. E quando isso acontecer, a produtividade da linha dela vai aumentar ainda mais. Vocês não estão apenas investindo em lucros trimestrais, estão investindo no futuro. Blackwell permaneceu em silêncio por um longo momento. Mesmo que seus números estejam corretos, ele disse finalmente, há outras preocupações. A mídia está pintando você como uma espécie de heroína, mas nós sabemos a verdade. Você é uma adolescente inexperiente que herdou algo que não construiu. Sofia sentiu a crítica como um soco no estômago, mas Eduardo se adiantou. Com licença, Sr. Blackwell, ele disse, sua voz carregada de indignação controlada. Mas eu trabalho nesta empresa há 20 anos. Vi 3 CEOs diferentes, incluindo Miguel Santos. E posso garantir que nunca vi alguém se dedicar tanto a entender cada aspecto do negócio como Sofia fez nas últimas 3 semanas. Como assim? Thomas Richardson perguntou. Ela passou 12 horas por dia estudando cada departamento, Eduardo explicou. Conversou pessoalmente com mais de 200 funcionários. Aprendeu sobre cada processo de produção. E mais importante, ela ouviu. Algo que nenhum dos CEOs anteriores jamais fez. Helena Costa se aproximou da mesa. E há algo mais que os senhores deveriam saber, ela disse. Nas últimas 3 semanas não perdemos nenhum funcionário por demissão voluntária. Isso nunca aconteceu na história da empresa. Sofia observou as expressões dos investidores mudarem gradualmente de ceticismo para curiosidade genuína. Há uma coisa que vocês não entenderam ainda, ela disse, sua voz ganhando força. Vocês veem os funcionários como custos a serem minimizados. Eu os vejo como parceiros que podem maximizar nossos lucros. Blackwell se inclinou para a frente. Explique. Sofia caminhou até um quadro branco e começou a desenhar um diagrama simples. CEO tradicional, ela disse, desenhando um triângulo. Uma pessoa no topo tomando todas as decisões, milhares de pessoas na base apenas executando ordens. Ela desenhou outro diagrama ao lado. Nosso novo modelo, ela explicou. Múltiplas camadas de tomada de decisão, onde cada funcionário tem voz nos processos que conhece melhor que qualquer um. Isso parece caótico, Richardson observou. Na verdade, Eduardo interveio. É o oposto. Quando o operário da linha 3 sugere uma melhoria no processo, e essa sugestão aumenta a eficiência em 20%, todo mundo ganha. Ele ganha porque recebe participação nos lucros. Nós ganhamos porque produzimos mais gastando menos. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Ela atendeu rapidamente e sua expressão mudou para preocupação. Sofia, ela disse, há um problema. A Confederação Nacional das Indústrias está convocando uma coletiva de imprensa para se posicionar contra nossas políticas. Eles dizem que estamos criando um precedente perigoso para o setor. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Sofia sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Não estava apenas lutando por sua empresa, mas aparentemente contra todo um sistema estabelecido. Quantas empresas fazem parte dessa confederação? Ela perguntou. Mais de 2.000. Helena respondeu gravemente. Blackwell se levantou lentamente. Senhorita Valência,
ele disse, sua voz subitamente menos hostil. Você percebe que está prestes a enfrentar uma guerra? Sofia olhou pela janela novamente, observando os funcionários que trabalhavam com um entusiasmo que ela nunca havia visto antes em nenhuma empresa. Senhor Blackwell, ela disse, se virando para encará-lo. Minha avó enfrentou uma guerra sozinha durante décadas. Ela lutou contra a injustiça carregando apenas a verdade. Eu tenho algo que ela não tinha. O quê? Sofia sorriu pela primeira vez durante a reunião. Eu tenho todos eles, ela disse, apontando para os funcionários lá embaixo. E agora eles sabem que sua prosperidade está diretamente ligada ao sucesso da empresa. Vocês acham que vão deixar alguém destruir isso? Blackwell trocou olhares com seus colegas. Senhorita Valência, ele disse finalmente, contra meu melhor julgamento empresarial, eu gostaria de propor algo. Estou ouvindo. Nós vamos manter nosso investimento na Valência Industries, ele anunciou. Mas com uma condição. Sofia esperou. Queremos que você prove que seu modelo pode funcionar em uma escala maior. Se conseguir convencer pelo menos 5 outras grandes empresas a adotarem políticas similares nos próximos 6 meses, dobraremos nosso investimento. Eduardo e Helena se entreolharam, surpresos com a reviravolta inesperada. E se eu não conseguir? Sofia perguntou. Blackwell sorriu, mas era um sorriso de respeito, não de malícia. Então admitiremos que estávamos errados sobre você desde o início. Sofia estendeu a mão. Aceito o desafio. Quando os investidores saíram, Helena se aproximou de Sofia. Você percebe o que acabou de aceitar? Ela perguntou. Transformar 5 grandes empresas em 6 meses é praticamente impossível. Sofia olhou novamente pela janela, mas desta vez seus olhos estavam focados no horizonte distante. Helena, ela disse, minha avó sempre me disse que o impossível é apenas o possível esperando por alguém corajoso o suficiente para tentar. 6 meses depois, o Centro de Convenções Metropolitano nunca havia recebido um evento tão aguardado. Mais de 3.000 pessoas, incluindo CEOs, sindicalistas, jornalistas internacionais e funcionários de diversas empresas, ocupavam cada assento do auditório principal. As câmeras de dezenas de emissoras captavam cada momento daquele que estava sendo chamado de o dia que mudou o capitalismo. Sofia, agora com 17 anos, caminhava pelos bastidores sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Em suas mãos, ela segurava uma pasta contendo os contratos assinados que representavam 6 meses de trabalho incansável. Está pronta? Perguntou o doutor. Mendoza, que havia se tornado seu mentor e conselheiro mais próximo. Acho que nunca estaremos prontos para mudar o mundo. Sofia respondeu, ajustando o blazer que usava, o mesmo que pertencera à sua avó Helena. Mas Helena sempre disse que os momentos mais importantes da vida chegam quando menos esperamos. Helena Costa se aproximou com um tablet nas mãos. As transmissões ao vivo já passaram de 50 milhões de visualizações globais, ela relatou. E temos confirmação de que representantes de empresas de 12 países estão assistindo. Miguel Santos, que agora trabalhava como consultor especial para transições empresariais éticas, ajustou o microfone no púlpito. Sofia, ele disse, sua voz carregada de orgulho genuíno. Helena estaria radiante se pudesse ver o que você conseguiu. Nos últimos 6 meses, Sofia havia viajado pelo país inteiro, apresentando o modelo Valência para empresas de todos os tamanhos. Havia enfrentado resistência feroz, críticas devastadoras e até mesmo tentativas de sabotagem de concorrentes. Mas também havia encontrado líderes visionários dispostos a abraçar a mudança. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, Sofia Valência. O aplauso que ecoou pelo auditório foi ensurdecedor. Sofia caminhou até o púlpito, respirou fundo e olhou para o mar de rostos expectantes. Há 6 meses, ela começou. Eu era apenas uma jovem com uma mala velha e uma história de injustiça. Hoje estou aqui para apresentar algo que minha avó Helena Valência sonhou, mas nunca teve a oportunidade de ver realizado. Ela clicou no controle remoto e uma apresentação apareceu na tela gigante atrás dela. O Pacto Valência, ela anunciou, não é apenas um conjunto de políticas empresariais. É uma revolução na forma como entendemos o trabalho, a prosperidade e a dignidade humana.
A primeira imagem mostrava o logo de 5 empresas enormes: Tecnova Industries, Construtora Horizonte, Laboratórios Esperança, Rede Alimentar Nacional e Transportes União. Estas 5 empresas, que juntas empregam mais de 200.000 pessoas, assinaram hoje o compromisso de implementar integralmente o modelo Valência em suas operações. Um burburinho de surpresa e admiração percorreu o auditório. Jonathan Blackwell, que estava na primeira fila, tinha um sorriso de orgulho no rosto. Mas os números não mentem, Sofia continuou, clicando para os próximos slides. A Valência Industries aumentou sua produtividade em 65%. Nossos lucros cresceram 40%. E mais importante, nosso índice de satisfação dos funcionários atingiu 97%, o mais alto já registrado no país. Ela fez uma pausa, observando as reações fascinadas da plateia. Porém, o que mais me orgulha não são os números, ela disse, sua voz ganhando emoção. É saber que Maria Santos, nossa operária que mencionei meses atrás, agora está cursando engenharia à noite e será nossa nova supervisora de inovação. As câmeras focaram Maria, que estava sentada com sua família na 5ª fila, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. É saber que Eduardo Ferreira não é mais apenas nosso contador, mas nosso diretor de inclusão financeira, ensinando outros funcionários sobre participação nos lucros. Eduardo acenou da plateia, claramente emocionado. É saber que Helena Costa criou um programa que já ajudou 15 outras empresas a implementarem políticas similares de valorização humana. Nesse momento, uma jovem se levantou na plateia. Era Carla Rodrigues, filha de um funcionário da Valência Industries. Senhorita Valência, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Meu pai trabalha na sua empresa há 20 anos. Nunca o vi tão feliz indo trabalhar. Por causa das mudanças que você fez, eu consegui me formar em medicina e agora vou poder ajudar outras famílias como a nossa. O silêncio no auditório era profundo. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Carla, ela disse, sua família não precisa me agradecer. Vocês é que tornaram tudo isso possível. Cada funcionário da Valência Industries não é apenas um empregado. É um arquiteto da transformação que estamos vivendo. Dr. Mendoza se aproximou do púlpito carregando um envelope selado. Sofia, ele disse ao microfone, há algo que guardei para este momento especial. Uma carta que Helena Valência deixou para ser aberta apenas quando você completasse sua missão. Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. A última mensagem de sua avó, guardada para este momento exato. Ela o abriu cuidadosamente e começou a ler em silêncio, suas lágrimas se intensificando. Minha querida neta, ela leu em voz alta. Se você está lendo isto, significa que conseguiu algo que eu apenas sonhei. Você transformou dor em propósito, injustiça em revolução. Sua voz falhou momentaneamente, mas ela continuou. Sempre soube que você era especial. Não pela herança que um dia receberia, mas pela compaixão que carregava no coração. Você provou que é possível vencer sem destruir, prosperar sem explorar, liderar sem oprimir. Sofia olhou para a plateia, vendo centenas de pessoas visivelmente emocionadas. Helena termina dizendo, ela continuou, o verdadeiro legado de uma pessoa não está no dinheiro que acumula, mas nas vidas que transforma. Você, minha querida Sofia, se tornou o legado mais precioso que nossa família poderia deixar para o mundo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma ovação que durou mais de 5 minutos. Pessoas choravam abertamente, empresários planejavam mudanças em suas próprias companhias, e jovens presentes no auditório sentiam que haviam testemunhado o nascimento de uma nova era. Miguel se aproximou do microfone. Sofia, ele disse, sua voz carregada de gratidão. Em nome de todos os funcionários da Valência Industries, de todas as famílias que foram transformadas e de todas as empresas que seguirão este exemplo, obrigado. Você nos ensinou que fazer a coisa certa não é apenas possível, é lucrativo. Sofia olhou uma última vez para a plateia, sabendo que aquele momento marcava não apenas o fim de sua jornada pessoal de justiça, mas o início de uma transformação que se espalharia por todo o país. Minha avó Helena sempre dizia que a verdadeira riqueza não está no que guardamos para nós, mas no que dividimos com outros,
Ela concluiu. Hoje não estamos apenas dividindo lucros. Estamos dividindo esperança, dignidade e a certeza de que um mundo mais justo é possível. Enquanto a ovação final ecoava pelo auditório, Sofia fechou os olhos e podia sentir a presença de Helena, finalmente em paz, sabendo que sua neta havia honrado não apenas sua memória, mas também o sonho de um mundo onde trabalhar com dignidade fosse um direito, não um privilégio. O movimento Valência havia começado com uma jovem, uma mala velha e uma história de injustiça. Agora se espalhava pelo mundo como uma revolução de compaixão, provando que, às vezes, mudar o mundo começa simplesmente com a coragem de fazer a coisa certa. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno, A ver, ven. podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. Tómala, Chao, chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil ahogarme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... no sé. Mira, no es la primera youtuber que me abandona. Hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido?
Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Estaría como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao, chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la única que va a entrar gratis, sí. Va. Y para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. viste, mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Gina Mina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Todavía ingredientes, no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Gina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que seas Gina, una mascota. Quiero que Gina, seas te una mujer regalo- libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por Bueno, ti. A ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, No si no sé, sabe, ¿tú has ni visto siquiera uno? sabe, ni siquiera sabe cómo funciona la vida. ¿Has visto un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. ¿Y los unicornios no ladran? No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir hacia hacerte algo, pues... Mira, Reiki adoptó una Yo soy la víbora. encargada de minería. Soy la jefa Otra de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Y pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adoptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, así, órale, para abajo. Defiéndeme.